eu tinha que ter tomado vacina de febre amarela. É febre amarela? Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica que vive em Barcelona. Se você não é inscrito neste canal, aproveite e se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E hoje eu trouxe um vídeo que é muito importante para as pessoas aí, para as meninas, para os meninos que vão fazer a primeira viagem de avião. Depois de um tempo você consegue ficar mais expert ou já tá acostumado a viajar e não esquece esses pequenos detalhes, mas quando é a primeira viagem é um pouco mais tenso, eu falo, porque eu fiquei muito tensa na minha primeira viagem de avião. E a minha primeira viagem de avião Foi internacional. Então pensa, foi tensa 2 vezes. Mas hoje eu trouxe algumas dicas. Essas dicas que eu trouxe são situações que eu tirei da minha própria vivência de quando eu viajei de avião a primeira vez. E que é importantíssimo você ter, você levar, para poder não acontecer nenhum problema na hora que chegar o grande dia de você fazer a sua primeira viagem. Primeiro item que você não pode esquecer de levar para uma viagem de avião, que é essencial. Claro que se você vai viajar ali por perto, no caso, se você tá no Brasil e vai viajar para Argentina, não tem problema você levar esse item, porque não faz falta. Mas para você fazer uma viagem internacional, você precisa ter que é o passaporte. E o passaporte tem que estar aí dentro dessa validade. Por exemplo, se eu não me engano, você tem que estar com 6 meses antes de vencer o seu passaporte para você poder fazer uma viagem internacional. Se você tá menos de 6 meses, você já não consegue mais fazer essa viagem. Então é muito importante que você veja aí se você tá levando o seu passaporte. Outro item também que você precisa levar para sua viagem de avião é o visto. Olha, aqui na Europa, muitos países não precisam de visto. Isso funciona muito para os Estados Unidos, que sim, você precisa ter um visto. Mas quando eu viajei aqui para Barcelona, para Espanha, eu não precisei de visto. Eles deram um visto ali na hora. Porque sim, eu sei que é um medo que dá a primeira viagem, você chegar lá Ai, como que se diz? Como que é o nome? Ai, meu Deus, esqueci o nome, gente. Imigração, nossa, tinha esquecido, enfim. Eu sei que quando você vai fazer a sua primeira viagem dá um pouco de medo na imigração. Mas eu vou fazer um outro vídeo que isso aí você tira de letra. Enfim, a questão do visto aqui, pra eu entrar na Espanha eu não precisei de nenhum visto, assim, de tirar algum visto no Brasil. Eu cheguei, a única coisa que eu precisei foi passagens, passaporte e outras coisas, mas não precisou de visto. Isso acontece em todos os países? Não. Então, assim, é bem importante que você pesquise antes se o país que você vai precisa de visto, porque também tem vistos que demoram, né? No caso dos Estados Unidos, às vezes muitos vistos demoram, então você precisa tirar esse visto com antecedência. Não precisei porque eu vim aqui pra Espanha, mas é uma coisa muito importante que você tem que ficar ligado aí. Você vai sair do Brasil, vai visitar outro país, precisa ter um visto, senão você não consegue voar. Outro item também que é essencial e você não pode esquecer é a questão do seguro-saúde e uma comprovação de renda. Isso foi uma das coisas que, sim, lá no consulado, quando eu entrei no consulado da Espanha, estava lá e sim, eu precisava trazer. Quando eu passei na imigração, me perguntaram se eu tinha? Não, não perguntaram. Mas assim, digamos que foi sorte, porque para muitas outras pessoas perguntaram. Então, para que não aconteça esse desagrado, é importante sim que você leve um seguro-saúde e um comprovante de que você tem dinheiro ali para se manter. Seguro-saúde, tem um monte de seguro-saúde. E também, eu acho que é muito importante você levar o seguro-saúde, não só para você poder passar na imigração e conseguir entrar no país, mas por dados com você mesmo. Porque se você vai para um país e esse país não cobre, não tem a saúde pública ali que vai cobrir caso aconteça algum acidente com você, e pra você não ter sérios problemas aí de não conseguir ser atendido, você tem o seu seguro ali que tá te respaldando. Então é tanto importante pra poder passar na imigração, pra você poder entrar no país, quanto pra sua segurança também. E a comprovação de renda de que você vai conseguir se manter. Pode ser a comprovação de renda através do cartão de crédito ou através do cartão internacional que você faz também. Depende, você vê no seu banco se eles fazem um cartão internacional ou em espécie, o dinheiro em espécie. Muitos policiais na imigração, quando você chega, dependendo, eles vão te perguntar se você tem essa quantia, esse dinheiro para poder se manter no tempo que você vai estar no país. Outro item também que é muito importante você levar para uma viagem, certificado internacional de vacinação. Olha, eu não
precisei, lá no consulado da Espanha não estava específico, não sei se agora tá, mas quando eu pesquisei para poder vir pra Espanha não estava que eu tinha que trazer a minha carteira de vacinação internacional, tanto que eu nem tinha, porque dependendo do país, sim que eles vão pedir o certificado internacional de vacinação. Aconteceu comigo quando eu fui pra Tailândia. Eu tinha que mostrar pra eles que eu tinha tomado a vacina contra a febre amarela e eu não tinha o certificado internacional de vacinação. Esse você consegue na Anvisa. No próprio aeroporto, eu creio que você consegue tirar o certificado internacional. E é muito importante porque dependendo do país, eles seguem a risca e você não consegue entrar se você não tem certificado em dias, vacinas. A minha sorte é que quando eu fui pra Tailândia e eu não tinha o certificado, eu tinha só o certificado postinho mesmo de São José, onde eu vivia, que eu tinha tomado a vacina, mas não valia. Era que eu já estava vivendo há 6 meses em Barcelona. Então eu já tinha um documento de que eu estava vivendo em Barcelona. Foi o que me salvou, porque eles me pararam lá e não queria deixar eu entrar. De jeito nenhum. Depois que o meu marido falou, não, mas ela tem um documento aqui, ó, ela vive em Barcelona. Aí eles me liberaram. Mas se você não tem, dependendo do país, se o país pede, você não tem certificado, você também não entra. Então é bem importante anotar aí no caderninho, pra poder não acontecer esse problema no momento que você chegar aí no país. Outro item também que é essencial e você não pode esquecer é a questão do seguro viagem. O seguro viagem, ele tá linkado mais ou menos com aquele seguro saúde. Tem muitos seguros que você faz na internet que já tá seguro viagem, que já inclui seguro saúde e tudo isso. Já tá tudo incluído no seguro viagem. Você, olha, quando também eu olhei no consulado lá no listado para poder vir para a Espanha, eles deixavam bem específico que você tinha que ter um seguro viagem. Caso aconteça algo no avião, caso aconteça algo durante a viagem, enfim. Muitos policiais na imigração também pedem esse seguro. Então, assim, você nunca vai saber o que o policial vai te pedir. Então, é importante que você tenha também, se tá ali escrito no consulado, anota e vai atrás desse seguro viagem. Tem muitos seguros viagem também que são baratinhos, não são tão caros. Eu sempre achei que o mais viável era fazer o seguro saúde por conta da saúde mesmo. Acontece algum problema, algum acidente ali, você tá respaldado. Eu nunca dei muita atenção pro seguro viagem, mas é importante se eles te pedem e você não tem. É uma das coisas também que pode ali embarrar a sua entrada no país. Então, fique esperto nessa questão. Outro item também, comprovante de hospedagem. Esse é um dos itens que eu falo, é essencial. Pode, digamos que se for para escolher entre os itens, esse você não pode deixar de fora, porque esse sim, eles te perguntam na imigração. Quando eu viajei, a segunda vez, a primeira vez não, porque era de madrugada, eu tinha chegado, acho que a policial tava meio dormindo, não sei, enfim. Não falou nada, só olhou pra minha cara, carimbou meu passaporte, eu entrei, graças a Deus, a primeira vez, né, tava tremendo ali, suando. Mas na segunda vez que eu fui, o policial olhou pra mim e falou assim, aonde você vai ficar? Isso falando aqui em espanhol. Imagina se fala inglês, você não fala inglês, você vai ficar lá, assim, enfim. Então, é muito importante você ter um comprovante de hospedagem, seja como carta convite ou seja como uma reserva em hotel. Por quê? Esse é um dos itens que eu falo que é essencial e vocês têm que ter, porque sim, eles podem perguntar e perguntam mesmo. Aconteceu comigo a segunda vez que eu vim pra Barcelona, mas eu e meu marido não tínhamos feito a carta convite, por quê? A carta convite demora de 1 a 2 meses aí, porque eles têm que passar pela polícia e tudo isso. A carta que é registrada e carimbada e confirmada, tudo certinho, é uma carta que demora bastante. É diferente, gente, não tem como você pegar e fazer uma carta ali escrita, que foi o que eu fiz com a minha mãe, mas que também funcionou, mas né, mais arriscado. É importante que seja uma carta que tenha ali o selo da polícia para ter a validade. Ou então, que é uma coisa mais fácil e mais rápido, que foi o que eu fiz. Todas as vezes que eu vim pra passear em Barcelona, eu fazia isso, que muito melhor do que pagar a carta convite e enviar pra polícia e ficar esperando a carta sair daqui, chegar lá no Brasil, enfim. Eu e meu marido chegamos a um acordo e a gente fazia reservas em hotéis. Meu marido dava todos os dados dele, né, pra mim, escrevia uma carta ali, não formal, escrevia uma carta, mas não uma carta convite oficial, passava pela polícia, mas escrevia uma carta com os dados dele, onde vivia, que era responsável por mim, só pra eu ter como base, mas também eu tinha aquela hospedagem no hotel. Depois que eu chegava aqui em Barcelona, a gente cancelava a hospedagem no hotel, mas eu tinha que ter aquela hospedagem dos dias que eu ia ficar aqui, e caso desse algum problema mais, eu tinha ali o contato do meu marido. Mas assim, na segunda vez que eu viajei, um policial me perguntou e eu dei a hospedagem do hotel, ele olhou bem, me perguntou quanto tempo que ia ficar, se eu estava de férias, enfim, viu que tava tudo certo e me liberou. Mas imagina se nesse momento eu não tivesse a hospedagem do hotel ou não tivesse uma carta convite oficial, no caso que é mais difícil, eles não me iriam deixar eu entrar. A
Aconteceu também com a minha mãe que eu não fiz nenhuma reserva de hotel pra ela, mas quando ela veio a primeira vez eu escrevi uma carta no Word mesmo, né, com o número do meu documento daqui, o número do documento do meu marido, que a gente era responsável por ela. Minha mãe foi parada na imigração e perguntaram onde que a minha mãe ia ficar. E a minha mãe não sabia muito, ela tava falando português, assim, não tava... Eles respondiam em castelhano, em espanhol, e minha mãe respondendo em português. E minha mãe é um pouco mais acelerada, assim, eu até imagino o jeito que ela tava falando. Eu até falei, ai mãe, eu tenho certeza que a senhora falou mais do que devia. Enfim, sorte que não era o correto, porque não era uma carta de convite passada pelo policial, mas era uma carta que eu fiz ali no Word mesmo, com todos os documentos, número de telefone, e no momento mais crítico, assim, que eles não queriam deixar minha mãe entrar, minha mãe deu essa carta pra eles, e eles anotaram os dados do meu marido e os meus dados e deixaram minha mãe entrar. Mas se ela não tivesse nada, ela não ia entrar. Então esse é um dos itens que eu ponho, assim, no primeiro da lista, que tem que ter, porque senão você não consegue fazer a sua viagem, não consegue entrar aí no país. Outra coisa também que eu já tinha falado, comprovante financeiro. Às vezes que eu vinha pra Espanha, todo consulado do país que você vai tem ali o quanto que você tem que levar, de acordo com os dias que você vai ficar no país. Porque você precisa ter esse dinheiro. Muitos policiais perguntam por quê? Porque eles querem ver se vocês realmente vão ali por férias, se vai movimentar a economia local, sabe? Enfim, então assim, é importante você ter esse dinheiro de acordo com os dias que você vai ficar no país, porque é uma prova de que você não vai ali ficar ilegal, você vai só passear e vai ter dinheiro pra movimentar a economia local. Então, assim, é bem provável que eles perguntem pra vocês se vai ficar de férias, quanto tempo vai ficar, como vocês vão se manter, e vocês têm que ter ali o comprovante de como vai se manter, porque senão também você não vai conseguir entrar no país. Então, pessoal, esses foram os itens que eu trouxe, que são essenciais, que vocês precisam ter pra poder conseguir fazer uma viagem internacional. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar nos comentários como foi sua primeira viagem de avião internacional. Vocês também precisaram desses itens, se foi pra outro país e eram coisas diferentes, deixa aqui nos comentários pra gente poder ver e debater um pouco mais. Até o próximo vídeo.